Olá, meus irmãos, muito bom dia. Nós queremos agradecer a Deus por esse privilégio de mais uma vez poder estar lecionando a nossa lição aqui na nossa EBD online. Esta é a última lição desse trimestre e ela tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. A lição fala sobre um tema muito interessante, que são os tempos difíceis e a igreja. Então nós vamos ler o texto que está proposto aqui pelo autor e depois vamos orar também, dando início ao nosso estudo. E o nosso texto básico, aliás, o texto áureo, da lição, está em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 2 até o verso 5, que diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Palavras do apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo nessas orientações. Vamos orar pedindo a direção do nosso Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma vez estarmos nesta EBD online e pedimos a Deus a tua direção sobre tudo quanto vamos falar aqui, que seja para a tua honra e glória, como também, ó Deus, cada palavra possa tocar em nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já mencionei, tempos difíceis e a igreja é o tema da nossa lição de hoje. E o autor, ele introduz a lição dizendo o seguinte: o futuro antes da vinda de Cristo é descrito pelas Escrituras como tempos difíceis. Duas coisas sobre esses dias difíceis trazem alegria à igreja, diz o autor. A gente tem muitas vezes falado sobre isso. A gente sempre espera que as coisas melhorem, né? Mas infelizmente as coisas não vão melhorar, porque é bíblico. O mundo não vai melhorar, porque é bíblico. E sobre esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, o autor então menciona duas coisas importantes que traz para a igreja alegria. Ele diz o seguinte: a primeira é que esses tempos difíceis não suportarão as escrituras, aliás, não nos surpreenderão. As escrituras já nos anteciparam sobre ela. Então, para nós crentes, ou para os crentes de modo geral, o que está acontecendo não é novidade, não é surpresa. Então a gente precisa compreender isso como sinais dos tempos. Ainda não é o fim, mas isso mostra que o fim ele está próximo. E para aqueles que creem, precisa trazer, de certo modo, alegria, porque a gente vê que as profecias elas estão se cumprindo. Então, a palavra de Deus está se cumprindo. A segunda é que
a intensificação deles é o aviso que o encontro triunfal da igreja com Cristo estará na iminência de acontecer. E então nós estaremos para sempre com o Senhor. Então essas duas coisas que o autor inicia, que para nós não deve ser surpresa, esses tempos difíceis, porque anuncia, mostra, aproxima a vinda de Cristo e ao mesmo tempo é alegria para a igreja, porque a igreja vai se encontrar definitivamente com o Senhor Jesus Cristo. O autor também, ele trata aqui das coisas difíceis, né, os tempos difíceis para o mundo, de um modo geral, e também depois ele trata de tempos difíceis para a igreja, porque a igreja também tem vivido tempos difíceis e nós vamos entender isso aqui. Primeiramente, ele diz assim: a igreja e os homens nos tempos difíceis. Ele baseia-se em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 9. Ele diz: a análise paulina é que os dias serão cada vez mais difíceis à medida que os tempos avançam. E Paulo apresenta uma extensa lista de práticas tenebrosas que nos dias atuais essas práticas se tornaram mais evidentes. Os homens têm sido maus para si mesmos, para com o próximo, para com a sua família e para com Deus. É isso que o autor menciona. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, tempos difíceis entre homens maus e tempos difíceis para homens maus para si mesmo. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 2 ao verso 3. Ele diz assim: amantes de si mesmos, verso 2. Então, as pessoas amam apenas a si mesmo e só se importam com o próprio bem-estar. Elas são aquilo que é conhecido como os narcisistas, né? Os seus desejos são a razão única de sua existência. Então, é aquela pessoa que ele volta-se somente para si. Ele só ama a ele mesmo. E como ele só ama a si mesmo, tudo é voltado para ele. Ninguém mais importa, né? Então, ele é o mais bonito, ele é o mais rico, ele é o mais importante, ele é o que sabe mais, ele é que tem uma casa mais bonita, que tem um carro mais bonito. Ele é aquele camarada que só se volta para si mesmo. Isso a gente poderia chamar de egoísmo, né? Isso é algo que tem acontecido nesta geração, uma geração que se volta para si mesmo. Isso é uma grande verdade. A outra coisa que ele menciona também no verso 2 é sobre a ganância. Ele diz que serão gananciosos. Um dos males do mundo é trabalhar, é forjar, é viver com ganância, uma ganância insaciável. A Bíblia aponta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, conforme 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. E é uma realidade, porque a própria Bíblia diz que por que surgem as contendas, né? Por que surgem as guerras? Por que os homens brigam? Brigam por causa da ganância. Cada um quer ter mais, cada um quer ser mais importante. Então, é a ganância por causa do dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas também, ainda no verso 2, ele fala sobre os arrogantes. Muitas coisas que não pode ser feita ou não pode fazer,
Então, às vezes as pessoas se tornam arrogantes por causa disso, se tornam soberbos. Aquelas pessoas que às vezes elas são conhecidas, né, como pessoas metidas, pessoas que acham que são melhores do que todo mundo. Então, é algo que desagrada ao Senhor. A arrogância, a prepotência, né? Alguém achar que tem que pisar em todo mundo, pisar nas pessoas. Então, isso é algo condenável pelo Senhor. Também, ainda no verso 2, o texto fala sobre presunçosos. São os que têm uma ideia exagerada sobre si mesmo. Lógico que cada um tem o seu valor, a gente sabe disso, né? Cada pessoa é importante e faz bem a gente reconhecer quem somos, o que podemos fazer, quais são as nossas habilidades. Isso é importante, mas a gente não pode, não deve se achar melhor do que os outros. Então, ah, ah, no Nordeste, por exemplo, né, a gente conhece essa expressão como aquele que é amostrado, aquele que gosta de aparecer. São os amostradinhos, né? Então, essa que é algo que a gente tem visto em nossos dias. Cada um quer apresentar o seu carrão, cada um quer apresentar a sua história, né? Cada um quer mostrar aquilo que tem e ele acha que ele é melhor do que todo mundo. Também aqui, no verso 3 agora, o autor menciona a questão do descontrole ou descontrolados. O que são os descontrolados? São os homens movidos pelos próprios impulsos, sem domínio. São os que pensam que são livres, mas são escravos de si mesmos. São escravos das paixões. São escravos dos desejos e dos impulsos. Então, isso aqui é algo realmente muito evidente em nossos dias. Aliás, eu diria que sempre foi, sempre existiu isso. Mas nos nossos dias está muito mais, porque por causa da liberdade que a gente possui, que a gente tem, as pessoas acham que podem fazer qualquer coisa. E fazer qualquer coisa, esse descontrole pode ser que seja movido até pela impunidade, né? Ou pela falta da presença, uma presença maior da autoridade. Mas aqui o descontrole são aquelas pessoas que acham que pode fazer qualquer coisa. Na verdade, o ser humano não pode fazer qualquer coisa. Ele é livre para fazer o que é bom, para fazer o bem. Ele não é livre para fazer o que é ruim, fazer maldade. Ele não tem liberdade para isso. Ainda também nós encontramos do verso 3, capítulo 3, do verso 3 e 4, e diz assim: tempos de homens maus de uns para com os outros. Homens cruéis. Trata-se de uma pessoa que não cessa de fazer o mal, né? Ele arde, ele anseia fazer o mal. O verso 3 também fala sobre caluniadores. O que são os caluniadores? São aqueles que criticam injustamente para ferir. E você fazer uma calúnia, inventar alguma coisa, né? É algo que tem mais a ver com o inimigo, com o diabo e não com Deus. O diabo é que tem esse perfil de espalhar calúnia, disseminar intrigas. Este é o pecado que Deus mais abomina, conforme Provérbios capítulo 6, versos 16 e 19. Então, a gente vive hoje no mundo de caluniadores, né? Cada um fazendo calúnia contra o outro, inventando histórias. E às vezes nós somos até vítima disso, de pessoas que nos caluniam. Também
Aqui no verso 3, fala sobre desafeiçoados. O que é isso? É sem afeição por ninguém, insensíveis. Tem pessoas que são insensíveis, né? E esse termo, ele descreve apropriadamente uma pessoa selvagem e uma pessoa até que não poderia ser considerado como um ser humano, né? Até uma frase muito interessante que diz assim: enquanto mais conheço as pessoas, mais gosto do meu cachorro, né? Alguns falam assim. Então a gente vive no mundo com essa característica. Pessoas também, no verso 3, inimigas do bem. Significa aquele que não ama as coisas boas. Seu prazer é a desgraça alheia. Seu prazer é ver a derrota dos outros, né? A Bíblia recomenda que a gente precisa compartilhar e se alegrar com a vitória de outras pessoas. A gente deseja, a gente deseja o bem, deve desejar o bem, mas tem pessoas que são contrários disso. Elas são más, né, por natureza. Também traidores são aqueles que são indignos de confiança. Às vezes a gente confia num amigo, a gente confia, às vezes, até num parente, e pessoas quebram essa confiança, nos trai. E é uma coisa terrível, é a traição. A gente hoje percebe muita gente vivendo assim. Também, ainda no verso 4, o texto fala de inconsequentes. Descreve pessoas que falam e que agem precipitadamente, vivem sempre cercadas de problemas. Então, pessoas que agem precipitadamente, ele não só causa problema para ele mesmo, mas causa também problema para outras pessoas, né? É uma pessoa que eu diria que ela não tem paz, ela está sempre tendo que dar alguma desculpa, sempre pedir perdão, sempre fazer alguma coisa para compensar, porque ela faz as coisas e falam as coisas precipitadamente. Nós vivemos num mundo assim. Tempos difíceis também, ou tempos maus, né? Aliás, tempos difíceis de homens maus para com a família. E ele menciona aqui, homens desobedientes aos pais. A resistência à autoridade dos homens fica clara na relação pais e filhos. Filhos que não honram e não respeitam os pais evidenciam a decadência moral da sociedade como um todo. Então, hoje nós também vivemos numa sociedade assim. Filhos que não têm mais respeito pelos pais, que alguns xingam os pais, né? E isso é algo terrível, é o que tem acontecido. Também no verso 3 aqui, fala sobre desafeiçoados, sem afeição natural, sem afeição no lar. Não pode existir famílias saudáveis se não houver essa afeição. Os filhos precisam se converter aos pais e os pais também aos filhos. Então, os pais honram os filhos e os filhos honram os pais. Precisa que haja bastante companheirismo, entrosamento, respeito, né? E nós vivemos numa sociedade muito ruim hoje. Tempos difíceis de homens para com Deus é um problema, uma outra situação. Eles são blasfemos, aqueles que zombam e escarnecem de Deus. A gente tem visto aí em muitos lugares, em muitos atos, em muitos desfiles, né? Em muitas palavras que a gente escuta por aí. Homens ingratos são aqueles arrogantes que não param para perceber a bondade de Deus
e a bondade também de outras pessoas, né? Eles não têm gratidão no seu coração. Na minha opinião, uma das coisas que mais desagrada ao Senhor é a ingratidão, porque Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância, mas no contrário disso, muita gente zomba e rejeita que alguns estudiosos, né, a maioria, sempre alegam que essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a rejeição do Espírito Santo é ser ingrato. Então, a ingratidão é algo que a pessoa sai tremendamente prejudicada. Ímpios profanos, uma vida de total desrespeito a Deus. E a gente vê isso. Elas vivem no pecado, fazendo coisas erradas, e parece que enquanto mais fazem coisas erradas, mais assim o praticam, mesmo ouvindo e vendo a repreensão de Deus, mas mesmo assim continuam fazendo coisas erradas, e muitos até que já passaram pelas igrejas, mas continuam fazendo errado, e até, infelizmente, alguns até que estão, às vezes, até dentro da igreja, mas fazendo coisas erradas. Por último, verso 4 diz assim: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, isso é algo que a gente tem visto muito. Essas pessoas são amiguíssimas dos prazeres e não de Deus. Então, essa palavra prazer é de onde vem o termo hedonista, né? Então, o hedonista é aquele que procura só sentir prazer. Muita gente hoje também tem até mesmo levado isso, né? Ou procurado as igrejas apenas para ser um prazer de estar presente, de estar na presença de Deus, de estar com os irmãos, mas não tem uma vida mudada, transformada realmente. Bem, se há tempos difíceis, né, para os homens de um modo geral, também temos tempos de uma religião voltada para si mesma. E 2 Timóteo capítulo 3, do verso 5 ao verso 9, há menção a respeito disso. Paulo trata de dois temas relacionados à manipulação do sagrado para fins perversos: a aparência com o sagrado e a prática atrevida de cooptar adeptos. Esses dias difíceis exigem da igreja alguma atitude. Há uma necessidade de perceber o que tem aparência de verdade, mas que é um grande engodo. Irmãos, isso é muito evidente em nossos dias, né? Esses dias que estamos vivendo produzem uma religiosidade que enche os templos. Os templos estão cheios, pelo menos aqueles maiores, os templos estão cheios, mas muitas pessoas vazias de Deus. Então, por quê? Porque a gente vê hoje uma igreja que está flertando, está negociando, a igreja está oferecendo aquilo que o mundo quer. Não fala mais sobre pecado, não fala mais sobre céu, não fala sobre inferno. Então as pessoas vão à igreja apenas com o interesse de receber alguma coisa. Para muitos, o evangelho ele já está descaracterizado do verdadeiro evangelho, pois não há o poder de Deus, suas práticas religiosas até aparentam de Deus, mas não muda o seu caráter, sua vida, suas ações. Então, o evangelho é uma proposta de salvação. O evangelho é Jesus Cristo, o evangelho é para salvar o homem, mas o evangelho ele é uma proposta de mudança na nossa vida. Então, se a pessoa ele diz que é evangélico, mas se ele não mudou a sua
o seu comportamento, não mudou a sua vida, não houve uma transformação, então, na verdade, ele não tem o verdadeiro evangelho no seu coração. Jesus Cristo dá vários exemplos disso. Bom, o que nós precisamos fazer é afastar-se dessa falta religião. Não basta a gente só ter conhecimento que alguém está fazendo alguma coisa errada, pregando alguma coisa errada, uma igreja que tem uma doutrina errada, a gente saber disso e ficar quieto. Se eu estou num local que a igreja, que eu estou sendo membro, frequentando, se ela não está pregando a verdade, eu preciso ir para uma igreja que prega a verdade, que mais se aproxima da palavra de Deus. Então, Paulo alerta sobre isso, porque hoje nós vemos uma igreja, não vou dizer que são todas, na verdade, mas muitas estão desviando do seu verdadeiro caminho. E alguém hoje até mesmo fala sobre a possibilidade de uma nova reforma, porque a igreja se desviou do seu caminho. Às vezes, um discurso antropocêntrico e ufanista que apenas massageia o ego sem confrontar pecado, como o próprio Paulo argumenta também em 2 Coríntios capítulo 6, 16 e 17. Então, a Bíblia, ela confronta o nosso pecado, a nossa vida, e é preciso que haja mudança. Então, a gente tem visto que muitas pessoas, muita gente não fala mais sobre pecado, com medo até de ter alguma represália, né? Ou apenas para mostrar aquilo que a pessoa quer receber, e às vezes, muitas vezes até em troca de dinheiro. Infelizmente, isso tem acontecido. Bom, ele diz assim ainda, no verso 6, estejam atentos com... estes têm seus métodos atrevidos, pois penetram sorrateiramente nas casas com expertises para entrar na intimidade das pessoas e proselitamente conseguir seguidores. Isso é um método direto e aberto, mas é furtivo, porque tenta conquistar pessoas com palavras até persuasivas, palavras boas, mas que, na verdade, não pregam a verdade. E é preciso ter cuidado, a gente precisa estar atento. Hoje nós estamos vendo, por exemplo, muitos pregadores, né, na televisão, muitos pregadores nas redes sociais, mas nem tudo que a gente escuta, nem tudo que a gente ouve, a gente precisa dar crédito. É preciso a gente ter a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso parâmetro. A Bíblia é a nossa razão de ser. E é por isso que, particularmente nós batistas, nós sempre prezamos pelo estudo da Bíblia. E através de um estudo sistemático, para que a gente possa captar, extrair, e com muita oração, extrair da Bíblia tudo quanto nós precisamos de fato para a nossa vida, para que aquilo que nós extraímos não seja alguma coisa equivocada, errada, né? Também nós encontramos perceber que sempre existirão rebeldes, costumazes, que são pessoas resistentes à verdade. Nós estamos vivendo isso, vivemos no passado, mas isso continua a acontecer. Então, pessoas que às vezes estão nas igrejas, mas que são falsas, né? Não têm compromisso com a verdade. Elas mentem, elas fazem coisas que, em vez de cooperar, de ajudar, elas são rebeldes.
e pregam muitas vezes coisas que não condizem com a palavra de Deus. Para a gente fazer a conclusão, nós temos aqui a ação da igreja em tempos difíceis. Deve ser essa ação? Eu vou apenas ler o que o autor escreveu, que diz assim: os tempos difíceis exigem da igreja um estilo de vida santo, completamente divergente do mundo. Paulo diz que os homens não suportarão a sã doutrina. Estes terão ojeriza, as verdades bíblicas, e serão por demais carentes de ouvir coisas agradáveis que agigantam seus egos. Assim, buscarão para si coaches que são verdadeiros mestres, que os retroalimentem com palavras lisonjeiras, mas que não condizem com a verdade, né? Estes são treinados em esquivar-se da verdade. Então, pessoas que às vezes buscam esquivar-se da verdade. Buscarão obsessivamente as fábulas que são elaboradas por homens com o fim de reforçar seu estilo de vida carnal. Então, veja, qual é a ação da igreja no tempo de hoje? É voltar às Escrituras, voltar ao estudo da Bíblia, não às fábulas, não às histórias. Ainda que a gente tenha algumas experiências pessoais muito bonitas, mas não são as experiências pessoais que dão base para a nossa vida de um modo geral. É a Bíblia. Por isso que a gente precisa dar cada vez mais atenção à EBD, atenção ao púlpito, naquilo que está se pregando, para que a gente possa receber a verdadeira mensagem que Deus quer para a igreja. A ação da igreja ante esses tempos tenebrosos implica pregar a palavra, não apenas conforme o clima ou o ambiente, mas pregar a palavra de maneira correta em todo o tempo. Ela deve ser pregada de maneira urgente, ela deve ser pregada de maneira perseverante, paciente, corajosa, cristológica e sistemática e propositalmente, diz o autor. Está no verso 3 do capítulo. Por último, o autor da lição, eu vou ler, não é algo da minha cabeça, é algo que está na lição, diz assim: a pregação não é um dos muitos programas da igreja. Ela é sua missão e razão de ser. O desinteresse do mundo pela pregação não deve silenciar a igreja, pois não podemos cessar de pregar, por causa da falta de interesse das pessoas ou mesmo por não se converterem. Ou seja, nunca devemos parar de pregar, mesmo que as pessoas não se interessem. Paulo diz que, sobriamente, suportemos as aflições e reajamos, cumprindo o ministério da pregação da palavra, da pregação do Evangelho. Meus irmãos, nós como pastores, como pregadores, a nossa missão é, primeiramente, o púlpito, primeiramente pregar a palavra de Deus, pregar com responsabilidade, pregar com sabedoria, pregar com fé, pregar sentindo o poder do Espírito Santo na nossa vida, buscando a iluminação do Espírito Santo para que a mensagem seja uma mensagem bíblica. Não uma mensagem somente de alento, não uma mensagem somente de passar panos quentes, não uma mensagem somente de vitória, mas uma mensagem profunda, verdadeira, falando do amor de Jesus, é verdade, mas falando também que Jesus deseja a nossa transformação. Que Deus nos abençoe. Vivemos tempos difíceis, é verdade, tanto nesse mundo
como também na igreja. Mas eu creio, irmãos, que Deus está conosco. A nossa luta, ela permanece, ela continua. E nós não tenhamos medo desse mundo perverso, porque isso é um anúncio de que, é um prenúncio de que Jesus está voltando. E não tenhamos medo também de pregar a palavra, de pregar a verdade, com entusiasmo, com sabedoria, com vibração, sabendo que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós, como pastores, podemos fazer muita coisa na igreja, mas a nossa principal responsabilidade é com o púlpito. E para isso, nós sempre precisamos de preparo. Por isso, que Deus nos ajude, nos abençoe sobre essa nossa grande responsabilidade de levar o Evangelho a todas as pessoas. Um grande abraço para você e que Deus nos abençoe. Amém.